Sejam bem-vindos à aula número 3 do mini curso gratuito Editando com Darktable. Meu nome é Letícia Rose, sou fotógrafa profissional desde 2015, especialista em edição fotográfica. Utilizo vários softwares diferentes e nesse curso aqui eu estou ensinando para vocês o software gratuito Darktable, que você baixa e utiliza gratuitamente aí em notebooks e computadores. Ele é um software maravilhoso para você estar utilizando. Se você for amador, se você for profissional, não importa. Você pode estar utilizando esse programa aí para editar as suas fotografias e eu tenho certeza que vai ficar sensacional se você aprender e aplicar as técnicas que eu vou estar ensinando aqui nesse curso para você. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre cores. Muito bem. Vamos aprender a deixar uma fotografia em preto e branco e vamos aprender também como que nós manipulamos as cores da fotografia, como que a gente deixa mais saturado, menos saturado, para estar controlando ali, identificando o seu estilo fotográfico, porque estilo fotográfico está muito relacionado à edição também. E você, através da edição, consegue espelhar ali cores que você imagina, o seu lado criativo ali em cima das fotografias que você fez. Você pode deixar o verde mais saturado ou menos saturado. Você pode modificar algumas cores para deixar elas um pouco mais alaranjadas ou menos, mais azuladas ou menos. Você pode estar alterando a temperatura da sua fotografia e tudo você vai aprender aqui na aula de hoje. É muito legal e é muito importante que você assista até o final. Vão ter vários truques, várias sacadas, vários pulos do gato que eu vou ensinar aqui para você. Você não vai se arrepender de estar assistindo, hein? Não esquece também que na descrição eu vou deixar um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Lá você vai estar recebendo os avisos e também vai estar baixando os materiais, como por exemplo o PDF dessa aula aqui. No final da nossa aula, eu vou estar liberando para vocês o desafio número 3, que é para você fotografar alguma coisa aí nos seus arredores para estar aplicando as nossas técnicas. É muito importante que você siga o desafio para você compartilhar, divulgar suas fotografias, para você ter variedade fotográfica e montar o seu portfólio aí. Seja você amador ou profissional, eu tenho certeza que você vai amar essa aula, o desafio. E agora, bora lá para a tela. Nós vamos ver algumas ferramentas diferentes nessa aula daqui. E por favor, me perdoem a minha voz, porque eu estou um pouco gripada, então a minha voz, ela hoje está um pouco diferente. Mas vamos lá. Vamos começar aqui entendendo da seguinte forma. Você pode trabalhar com dois tipos de imagem dentro do Darktable. Você pode trabalhar com imagens em JPEG ou com imagens em RAW. E qual é a diferença? Nós podemos trabalhar com imagens em JPEG, que são imagens comprimidas, ou nós podemos trabalhar com imagens em RAW, que são, como o nome diz, RAW significa cru em inglês. Isso significa que são as imagens cruas, são as imagens originais, com os dados originais. Eu vou explicar isso de forma bem simples. A sua câmera, ela tem um processamento dentro dela. Quando ela captura uma fotografia, ela faz um processamento dentro da câmera. Qualquer fotografia é capturada em RAW. Então, você vai escolher na sua câmera se ela vai armazenar a fotografia em RAW ou em JPEG. Nós temos algumas diferenças, né? Como eu já falei, qualquer fotografia é capturada em RAW. E você vai escolher se ela vai armazenar em RAW ou em JPEG. Em RAW, o arquivo é mais pesado, porque ela tem muito mais informações e dados ali originais sobre a fotografia. Isso é um papo muito técnico, mas ele é um pouco necessário aqui para a gente entender essa diferença. Inclusive, por exemplo, o RAW, e eu estou falando isso aqui porque quando a gente for entrar aqui na questão do balanço de branco, a gente precisa entender a diferença entre RAW e JPEG. Nós vamos fazer aqui uma edição do balanço de branco e para isso a gente precisa entender essa diferença. O balanço de branco, ele é o quê? Ele é a temperatura que a sua câmera entende o que está acontecendo ali no ambiente. Você pode ajustar essa temperatura de forma que ela fique igual ao ambiente, ou seja, você vai olhar para aquilo ali, olhar para a situação e vai ver se a luz do sol incidindo sobre a pessoa, ou objeto, ou a paisagem que você está fotografando, aquilo ali está
tá em um tom mais quente ou mais frio. Isso vai depender da hora do dia que você está fotografando. Você, fotógrafo, com o tempo vai perceber, caso você não tenha percebido ainda, que a hora do dia, a incidência do sol, o ambiente, aonde a luz está refletindo e indo para o seu modelo, tudo isso vai influenciar na temperatura da cor daquilo que você está fotografando, ok? Então, você pode escolher. Olha só, eu vou fotografar aqui com a cor, vou bater o balanço de branco do ambiente para ficar idêntico, fidedigno. Ou você pode botar o balanço de branco de forma criativa, puxando mais para o quente ou mais para o frio. E isso depende de se você quiser já tirar ali o seu estilo fotográfico um pouco no balanço de branco do que você estiver fotografando. Perfeito? Ok. Entendemos isso. Agora, o que você precisa entender é que quando você configura a sua câmera para fotografar em RAW, você vai conseguir alterar o balanço de branco na edição. Eu vou vir aqui em base, ok? Na aba base. E lá embaixo eu vou achar aqui o balanço de branco. Essa fotografia aqui está em RAW. Então, eu vou colocar ela inteira aqui. Ela aqui identifica qual o balanço de branco em Kelvin eu configurei na minha câmera. E ele já espelha aqui para mim, nessa fotografia. Ok? Ele já coloca aqui para mim nessa fotografia o balanço de branco que eu escolhi na câmera. Não porque isso está na fotografia, mas porque quando você fotografa em RAW, você vai ter mais informações dentro da fotografia. E essas informações que eu configurei na câmera para capturar a imagem, elas não estão coladas na imagem. Elas estão ali como informações, como dados, ok? Então, eu consigo alterar o balanço de branco, mesmo eu tendo escolhido isso na hora de fotografar. Eu consigo alterar aqui. Olha só. Eu consigo tornar a fotografia mais quente. Olha, como se tivesse mais calor no ambiente, né? Ou abaixar aqui o balanço de branco para tornar a fotografia mais fria, como se estivesse ali no inverno, bastante nublado. Isso aí vai depender do tom, do aspecto criativo que você quer trazer para sua fotografia, ok? Quando eu clico 2 vezes aqui no slider, na barra, ele vai voltar para o balanço de branco original, que é o que está nos dados, nas informações contidas na fotografia. Entendi isso? Essa fotografia que está em RAW. Vou escolher aqui uma fotografia que está em JPEG. Vamos ver aqui. Algumas vezes, quando eu vejo que a iluminação do ambiente está me favorecendo, eu fotografo em JPEG em eventos, porque é uma quantidade maior de fotografias e tal. E quando eu não tenho necessidade de ter todas essas informações para uma edição mais profunda, quando eu vejo que o ambiente está me favorecendo, eu fotografo em JPEG, porque eu consigo controlar ali tudo que eu preciso e tenho os arquivos mais leves para minha pós-produção depois. Isso você vai, com o tempo, com a sua maturidade fotográfica, entender onde você pode, quando você vai poder fotografar em JPEG ou quando você vai necessitar fotografar em RAW. Perfeito? Agora eu tenho aqui um evento que eu fotografei em JPEG. Era um salão de festas, bem iluminado. Eu tinha controle ali sobre a iluminação. Eu podia rebater o flash, ter uma luz legal, uma luz suave. Tudo ali estava sob controle. Então, eu não tenho a necessidade de mexer no balanço de branco aqui, porque eu fiz essa configuração na câmera. E quando eu fotografo em JPEG, o balanço de branco da câmera, ele fica colado na fotografia, como uma camada da imagem. Ele não vem como informação de dados para o meu programa de edição. Ele já vem colado na imagem. Então, eu não consigo alterar isso. Quando você mexe no balanço de branco em uma fotografia em JPEG, você está colocando mais uma informação além do que você já fotografou na câmera. Então, olha só como é diferente. Quando você mexe no balanço de branco de uma fotografia em JPEG, você está mexendo de forma artificial na fotografia. Você está colocando mais uma camada de edição. Por quê?
você configurou o balanço de branco no software ali da sua câmera, aquilo foi colado por cima da fotografia que você fez e você está colocando mais uma temperatura em cima daquilo que já está colado da imagem. Conseguiram compreender? É um papo mais complexo, mas eu tô explicando isso aqui porque é necessário entender isso pra gente fazer a edição, pra gente entender o que significa o balanço de branco, ok? Se você estiver fotografando em JPEG, se você estiver fotografando em RAW, vai ser diferente a forma como você vai tratar essa edição de balanço de branco. Você pode, aqui no programa, corrigir. Por exemplo, eu quero deixar a fotografia mais quente, não tanto. Vou puxar só um pouquinho. Aqui. Quero deixar essa fotografia mais quente. Ok. Pra mim tá legal desse jeito. Pra você, de acordo com o seu estilo, vai depender, né? E a temperatura, ela vai oscilar do mais quente pro mais frio. Ou seja, ele pode ir pro mais quente, ou seja, ele vai puxar para um alaranjado, para um avermelhado. Se você exagerar e botar lá pro final, eu não recomendo que você faça isso. Eu tô falando isso só para questão didática, né, para você entender. Olha para a barrinha da temperatura e vamos botar lá pro final. Olha só. Ele vai esquentando, esquentando, esquentando. Tá vendo? Agora vamos voltar lá na nossa fotografia em JPEG. Vamos pegar a temperatura e vamos botar lá pro final. Tá vendo como fica muito mais forte, mais grosseiro? Mais grosseira, assim, mais forte, mais tosca a temperatura, colocando até o final. Quando eu mexo nela, estando em JPEG, é porque eu tô colocando mais uma camada de edição ali. Não tô mexendo na temperatura original da fotografia, nos dados da fotografia. Ok? Olha só. Mas assim, não é pra você fazer isso. Isso daqui é só tô só te mostrando, né, como fica. E quando você puxa pra baixo, ele vai esfriar a temperatura. Por isso que fala de temperatura, né? O que é temperatura? É quente ou frio, né? Você pode esquentar ou você pode esfriar. Aqui você vai puxando pra baixo, ele vai esfriar. E o que significa esfriar? Ele vai tornar mais azulado. Tá vendo? Ele vai tornar tudo mais azulado. Mas não faça isso. Isso aqui só tô mostrando para fins didáticos mesmo. Se você quiser, se a sua edição, se a sua criatividade na hora da edição, né, seu estilo fotográfico, for uma fotografia assim mais fria, você pode estar puxando ali um pouquinho a temperatura para baixo. Ou você pode configurar na sua câmera para você já fotografar dessa forma. Aí o software já vai puxar essa informação aqui para o balanço de branco na edição. Ok? E a tonalidade é para fins de correção. Ou seja, assim como a temperatura está para o vermelho e para o azul, a tonalidade ela vai estar para o verde e para o magenta. Olha só, quando eu coloco aqui em cima, ele vai me dar essa informação. Tonalidade da cor da imagem, de magenta a verde. Ou seja, se eu puxo aqui para baixo, ele vai me trazer aqui um magenta. Se eu puxo aqui para cima, ele vai me trazer um verde. Para que isso serve? Isso serve para corrigir. E eu vou dar um exemplo de correção aqui. Essa fotografia aqui, ela tem uma invasão de verde. Leve, mas tem uma invasão de verde. Por quê? Estava bem iluminado ali um ambiente e tinha muitas árvores ali em volta. Quando a luz do sol bate na árvore, reflete e volta para bater na pele da modelo, ela tá me trazendo uma luz esverdeada. Por quê? Tudo ali é verde. Então, vai me trazer ali uma luz um pouco esverdeada. Então, eu posso estar corrigindo, sim, aqui a tonalidade da minha fotografia para um pouco de magenta. Um pouco, não muito, se eu quiser. Olha só. É muito leve isso, muito leve. Então, como a gente já viu lá na outra aula, a gente pode estar mexendo aqui clicando com o botão direito, ok? Porque clicando com o botão direito aqui, ele vai me dar essas ondas e eu vou poder aqui controlar de forma muito mais leve a tonalidade. Vocês percebem que, olha só, eu botando aqui no meio, isso é muito sutil e talvez alguns de vocês não percebam essa diferença. Isso é questão de treino do olhar. Mas quando eu coloco aqui no meio, você vê que tá como a fotografia tá, né? Como tá a tonalidade dela. Eu vou puxando aqui, tá vendo que a pele dela vai ficando mais coradinha?
Vai ficando com a tonalidade mais curadinha. É muito suave. Agora, aqui eu já acho que tá bem razoável. Se eu puxo muito, ó, ele já começa a puxar muito, até o verde lá no fundo tá começando a ficar um pouco magenta, ó. Eu não quero isso, eu só quero mexer um pouco aqui na pele dela. Agora, estando aqui, quando eu volto, eu já vejo todo o verde que tá ali na fotografia. Olha só a diferença. Aqui e aqui. Aqui era como tava. Aqui é como eu quero. Mais ou menos por aqui. Agora, tendo aprendido isso, a questão do balanço de branco está toda relacionada a fotografias coloridas. Quando você fala de fotografias em preto e branco, você desconsidera isso. Não existe balanço de branco em fotografias em preto e branco, porque o equilíbrio da temperatura ela só é aplicado em cores. Só é aplicado em cores. Se você quer passar sua fotografia para preto e branco, você ignora totalmente as configurações de balanço de branco, ok? Agora eu vou ensinar para vocês duas formas de alterar a fotografia para preto e branco. A primeira forma é dentro aqui do Darktable, é claro. Nós vamos aprender aqui o contraste, brilho e saturação. Você vai encontrar aqui na aba base o módulo de contraste, brilho e saturação. E você vai encontrar aqui na aba cor o módulo monocromático. São duas formas e você vai escolher aí qual você quiser para aplicar. A primeira que eu vou trabalhar aqui com vocês é o contraste, brilho e saturação. De forma muito, muito simples, a gente vai entender aqui o seguinte. Dessas 3 barras aqui, qual que faz sentido você aplicar quando se diz respeito à cor? É a saturação. O contraste, ele vai aumentar a diferença, a distância entre as áreas escuras e as áreas claras. Como assim? O que isso quer dizer? Quer dizer que o contraste ele vai tornar as áreas claras, os realces mais claros ainda, e as áreas escuras, né, as sombras e os pretos, vai tornar eles mais escuros ainda. Então, quando você aumenta o contraste, é exatamente isso que você está fazendo. Tá vendo? Observa. Ele tá deixando tudo mais forte. O que é claro tá mais forte, o que é escuro tá mais forte. Ok? Ele não tá sendo aplicado ali no que diz respeito às cores da imagem. O brilho, o que é o brilho? O brilho é a luminosidade, tudo que tá ali de luminosidade. Quando você aumenta o brilho, você tá colocando mais luz na sua imagem, olha. Ok? Olha como ele esbranquiça, torna mais branco. Aí quando você diminui o brilho, ó, você tá tirando a luz da sua imagem. Vamos lá. E a saturação é exatamente isso. Você aumenta a saturação, olha só. Você percebe como as cores vão se tornando mais intensas. E quando você abaixa a saturação, você está tirando as cores. Quando você tira a saturação como um todo, você está transformando a sua fotografia em preto e branco. Agora, a partir desse preto e branco, você pode estar utilizando a sua criatividade para deixar esse preto e branco mais parecido com o seu estilo. Porque o preto e branco não é só um. Existem vários estilos de preto e branco diferentes. Tem preto e branco que são mais escuros, tem menos contraste. Olha só, um estilo de preto e branco. Tem preto e branco que gostam de ser mais claro, de ser mais opaco, assim. Existem várias nuances de preto e branco. E existem várias nuances de estilos de fotografia monocromática. E você aí, com o seu computador, no seu Darktable, vai investigar e vai ver o que está mais adequado aí para o seu estilo fotográfico, ok? Eu vou aqui apertar o izinho lá em cima para eu redefinir. E aí, eu vou desligar aqui. A gente vai agora para a segunda opção, ok? Aqui na aba cor, no módulo de monocromático. Em todos os módulos, né? Se você para o mouse em cima, aparece uma explicaçãozinha. O que é essa explicação? Você leva em consideração mais o início, ok? Lá no final tem muitas coisas relacionadas, coisas mais técnicas, né? Assuntos mais técnicos relacionados ao programa. Então, vamos ler a primeira frase junto, ó. O monocromático converte rapidamente uma imagem para preto e branco, usando um filtro de cor variável. Qual é o propósito desse módulo? É criativo. O propósito do módulo ele pode ser criativo,
Ele pode ser corretivo ou pode ser corretivo e criativo, corretivo ou criativo. Vai sempre se espelhar nesse propósito aqui para saber o que você quer. Eu vou voltar lá no que a gente viu aqui, no balanço de branco. Olha o balanço de branco. Qual é o propósito? É corretivo. O propósito dele é você interferir na imagem, corrigir para você chegar no balanço de branco que você gostaria de ter naquela imagem. Ok? Para você chegar no balanço de branco que estava lá no momento. Ok? Para você tornar a fotografia, você corrigir a temperatura dessa fotografia. Agora, quando a gente fala em preto e branco, não é corrigir. Você não corrige uma temperatura para preto e branco, porque a vida não é preto e branco. A natureza é colorida, as pessoas coloridas são coloridas, a vida é colorida. Então, você não corrige algo para preto e branco. Quando você passa uma fotografia do colorido para preto e branco, o que você está fazendo? Você tá trazendo criatividade. Você viu aquela fotografia e falou assim, acho que essa fotografia vai ficar mais bonita, ou acho que essa fotografia vai transmitir melhor a mensagem dela em preto e branco. Isso é um propósito criativo. Então, quando a gente vê aqui o propósito criativo, significa isso. Você pode, através dessa ferramenta, colocar sua criatividade ali para transformar aquela fotografia no estilo que seja mais adequado aí à sua fotografia, ao seu estilo, né? Então, vamos lá. E é muito, muito simples a gente trabalhar com essa ferramenta aqui. Assim que você clica, a fotografia já vai ficar preto e branco. Aí você vai pensar assim, não, ok, já tá. O que eu faço aqui agora? Por que tem esse monte de quadradinhos aqui, esse monte de coisa? Aí que tá o pulo do gato. A fotografia preto e branco, você pode realçar áreas específicas de cor, das cores que no caso existiam antes de você ter a sua fotografia em preto e branco. Eu vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, você percebe que a pele da menina, ela é morena, né? É marrom, meio avermelhada, a gente já viu que tem essas nuances, né? A pele morena, uma pele marrom, meio puxando pro avermelhado e tal. O cabelo é preto, castanho, as folhas estão verdes, a madeira ela é também um marrom mais avermelhado. E o casaquinho dela, no caso, o macacãozinho que ela tá usando é amarelo, né? Deixa eu tirar aqui só pra confirmar. Isso, é amarelo. Mostarda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui, ó. Quando você usa a rodinha do mouse, ó, o scroll, a rodinha do mouse, você pode aumentar ou diminuir. Você percebe que modifica quando você diminui. Algumas áreas da fotografia ficam mais escuras. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos deixar aqui num tamanho médio, por exemplo. Quando você clica com o mouse, né? Arraste e role o mouse para ajustar o filtro de cor virtual. Você clica e vai arrastando a bolinha e você vai ver que o preto e branco ele vai mudando. As áreas de foco dele, as áreas de contraste dele vão mudando. Algumas áreas que eram escuras vão ficando mais claras, algumas outras áreas vão ficando mais escuras. Tá vendo como ele vai se modificando? Pega uma fotografia aí no seu computador e faz esse teste. Aqui, por exemplo, se eu quero... Olha só. Quando eu vou pro azul, toda a fotografia ela vai escurecendo mais. Porque eu tenho pouquíssimas áreas de azul na minha fotografia. Então toda ela vai se escurecendo. Se eu vou vindo aqui pro magenta, vamos ver. Vai tudo escurecendo também. Agora se eu vou lá pro vermelho, olha como vai clareando. Se eu vou pro vermelho demais, ele começa a escurecer de novo. Eu venho aqui para um centro, agora o verde. Quando eu vou aqui na direção do verde, olha como as árvores elas ficam bem claras. O que é isso daqui? Isso daqui ele vai trazer mais destaque de forma rápida para algum ponto da fotografia, para as cores da fotografia que você acha que sejam mais interessantes. Agora, como é que eu descubro as cores? Como é que eu descubro qual cor que eu quero que fique em evidência ou que saia de evidência? Vamos lá. Eu quero dar mais evidência para a pele dela, que é o que eu geralmente faço e o que a maioria dos fotógrafos faz, né? Então, eu vou vir aqui lá embaixo, no cantinho inferior direito, vai ter um conta-gotas aqui, ó. Você clica aqui no conta-gotas. Aí, eu vou clicar aqui.
na pele dela. Olha só, o que ele me mostrou? Ele me mostrou que a pele dela tá aqui, ó, mais ou menos nesse quadradinho. Então ele tá vendo que ele deixou muito escuro as outras partes, porque a bolinha tá muito pequena. Ele até escureceu bastante o céu aqui, ó, que tava bem branco. Então eu vou com o scroll, com a rodinha do mouse, aumentando, rodando, rodando para baixo. Eu tô rodando para baixo a rodinha, ok? Aí ele tá aumentando a área de atuação, ok? Então aqui eu deixei a fotografia num preto e branco que me agrada. É claro que eu faria outras edições aqui. Eu posso, junto com essa ferramenta de monocromático, eu vou vir aqui em contraste, brilho e saturação. E eu venho aqui, vou diminuir um pouco o contraste. Vou diminuir um pouco o brilho. Eu posso aumentar o brilho. Não, vou diminuir o brilho. Ok, gostei. Agora eu vou vir aqui na exposição. Vou subir um pouquinho a exposição, porque eu quero mais clara a minha fotografia. Mas a exposição, qual é a diferença da exposição para o brilho? O brilho, ele vai afetar, ele vai colocar uma camada de branco em cima da fotografia. Olha só, quando eu aumento o brilho, ele coloca uma camada de branco em cima de tudo. Ok? Ou ele coloca uma camada de preto em cima de tudo. A exposição, não. A exposição, ela vai estar interferindo principalmente nos brancos e nos realces, nas áreas claras da imagem. Então, ele não vai interferir. Sim, interfere um pouco, mas de forma muito mais suave nos sombras e nos pretos. Ela vai estar interferindo mais nas áreas claras da imagem. Ok? Então, esse seria um preto e branco que eu acharia interessante. Vamos voltar aqui. Olha a fotografia antes de tudo. A fotografia depois que eu fiz uma correção de balanço de branco. Aí, a fotografia quando a gente trabalhou aqui o monocromático. A fotografia quando aplicamos o contraste e brilho. E a fotografia agora que a gente aumentou a exposição. Ok? Eu ensinei aqui para vocês várias técnicas, muitas técnicas diferentes e interessantes que você vai poder estar aplicando aí no seu dia a dia, no seu fluxo de trabalho no Darktable. Várias técnicas muito além de fazer o calibre, né, a calibração do balanço de branco. O que a gente pode aprender aqui agora também? Eu vou ensinar para vocês uma outra coisa. Deixa eu estar comprimindo o histórico. Não, deixa eu voltar aqui para a curva base e comprimir o histórico. Assim eu volto para o início de tudo. O que a gente vai fazer aqui? Vou ensinar aqui a vocês a fazerem algumas alterações pontuais nas cores da fotografia. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer aqui na aba cor, no módulo de zonas de cor. Primeira coisa que eu sempre faço aqui é selecionar a opção editar por área. Ok? Eu vou selecionar aqui. Aí, ele vai me deixar fazer vários pontos aqui. Vocês percebem que tem um arco-íris aqui na imagem, né? E tem 3 opções aqui. A opção de luminosidade, saturação e matiz. Ok? Quando a gente clica nas opções, ela muda aqui. A luminosidade, tá vendo que tá mais escuro, tem um arco-íris aqui, né? O arco-íris tá nessa direção aqui. Lá para baixo tá mais escuro, lá para cima tá mais claro. Aqui na saturação, lá para baixo tá opaco, tá vendo? Tá cinza, lá para cima tá as cores bem fortes. O que isso significa, né? Que se você arrastar isso aqui para baixo, você vai estar deixando mais cinza, menos saturada a imagem, né? Mais preto e branco. E lá para cima vai estar mais saturado, vai estar bem forte as imagens. E a matiz, o que é a matiz? Você já percebeu que o arco-íris está na diagonal. Significa o quê? Que eu vou arrastar esse pontinho de baixo para cima até chegar na cor que eu quero. E vamos ver isso aqui na prática, como é que vai funcionar. Vou dar um zoom aqui. Vamos lá.
Vamos ver aqui primeiro a luminosidade. Vamos mexer aqui no amarelo, ok? Porque é a cor da roupa dela aqui. E vocês vão ver que não vai ter amarelo só na roupa dela. Existem amarelos em vários pontos dessa imagem além da roupa dela. Vamos ver isso aqui na prática. Primeiro eu vou clicar aqui. Você vai lá vir aqui em cima. Se você quiser só identificar qual é a cor, você clica nesse aqui, ó. Nessa, tá vendo? Aí você vê onde tá essa reta aqui preta, quer dizer que tá na direção da cor. Vou clicar aqui, ó, nessa cor aqui. Tá vendo? Esse aqui tá mais para um laranja. Esse aqui, ó, vai tá mais para um verde, dependendo da localização. É um verde mais escuro, um verde mais claro, mais amarelado. Ok? Aqui, ó. Marrom. Marrom nada mais é do que um laranja sem muita saturação. E tem várias outras cores aqui. Ok? Aqui, eu vou clicar bem aqui na blusa desse moço que tá lá atrás. Olha como é azul, tá vendo? Azul. Então, você vai clicando para você selecionar. Vamos selecionar aqui a pele dela. Ok? Isso aqui é só para você ver. Se eu quiser marcar esse ponto aqui, o que eu vou fazer primeiro? Eu costumo arrastar para longe o pontinho que já está criado. Não tão longe, ok? Aí eu vou criar. Clica no CTRL do teclado e aperta aqui na reta. Ele vai criar um outro pontinho. E você vai criar outro pontinho aqui. E eu vou explicar por quê. Aqui, ó. Se eu pego esse pontinho aqui e arrasto para cima, tá vendo que tudo que tá em volta vai também? Tudo que tá em volta vai junto. Então, se eu crio um ponto dos dois lados aqui, eles vão servir como âncoras para mim. Então, eu consigo subir e descer, ok? Sem que as cores que estão ao meu redor sofram interferência também dessa minha alteração. Então, eu vou subir aqui. Vocês observem agora na imagem. Eu estou subindo o ponto amarelo na aba de luminosidade. Tá vendo que o amarelo está ficando mais claro? E observa como está alterando também o chão, né? Por quê? Porque o chão também é um pouco amarelo. Então eu vou para baixo e observa como o amarelo está ficando mais escuro, né? Tudo que tem algum amarelo tá sofrendo essa interferência. Eu posso puxar aqui para mais perto, para menos áreas sofram interferência. Olha. Mais claro, o amarelo mais claro e o amarelo mais escuro. Ok? Quando eu dou 2 cliques, todos os pontos que eu criei apagam. Olha, aí vão ficar só os 2 originais que já são aqui da imagem. Eu vou clicar agora na pele. Eu quero clarear a pele. Tá aqui. Então eu vou clicar no CTRL no teclado, seguro o CTRL, clica aqui no pontinho. Aí eu faço um outro pontinho lá para ancorar. Pego essas minhas âncoras, chego bem para perto aqui, ok? E vou subir aqui. Aí vai estar como se... O que acontece aqui? É como se eu estivesse colocando um flash no rosto dela, não é? Como se eu estivesse colocando um flash, um rebatedor ali. Eu tô colocando mais luz na pele dela. Observe que até ficou um pouco opaca, né? Deixa eu ver. Tirou um pouco da saturação. E ficou claro demais. Não vou colocar tão claro, não. Vamos fazer agora o quê? Vou escurecer o verde. Cliquei aqui. Vamos ver aqui o verde. Então, eu vou apertar o CTRL no teclado. Vou fazer as minhas âncoras, uma de cada lado. E eu vou escurecer o verde da imagem aqui. Todo o verde da imagem vai ficando mais escuro. Chegar as minhas âncoras mais para perto. Mas não tão perto, por quê? Tá vendo que tem várias nuances de verde? Ok? Olha agora a imagem antes e depois da interferência. Claro que eu estou exagerando um pouco para ficar bem visual para vocês.
só por causa disso que eu tô dando uma exagerada, né? Eu não faria a edição dessa forma exatamente. Mas para que vocês enxerguem bem a edição que eu tô fazendo, eu tô deixando assim um pouco bastante exagerado. Você também pode fazer esse mesmo tipo de edição aqui na saturação, para tornar mais forte ou mais saturado ou menos saturado alguma área específica da fotografia. Então, eu vou aqui clicar no Ctrl, ó. Ele vai me deixar aqui visível o que eu fiz nas outras áreas, para eu ver aqui onde foi a edição que eu fiz. Eu quero tornar aqui os verdes mais escuros. Então, eu vou... Mais escuros não, menos saturados, né? Então, eu venho aqui e deixo os verdes mais opacos. Olha só que legal. Agora eu vou vir aqui na matiz. O que é matiz? A matiz ela vai transformar uma cor em outra. Mas ele não transforma de forma muito exagerada. É uma transformação assim mais suave. Então eu vou vir aqui, por exemplo, o casaco dela eu posso transformar em outra cor. Então eu boto o ponto aqui, faço as minhas âncoras, uma de cada lado. Então aqui o casaco, vocês percebem que o casaco ele tá ficando mais verde agora. Tá ficando mais azulado. Olha só. E eu posso mexer nas âncoras aqui, porque eu percebendo que, olha só, não foram todos os tons de amarelo que pegaram a cor. Então eu posso dar uma mexidinha aqui nas âncoras para pegar o casaco completo. Mas lembra que se você chegar pro lado demais, olha só, você tá pegando até o verde lá, tá virando azul também. E você pode puxar para baixo também. Se eu quiser o casaco vire laranja, um rosa. Tá vendo? Aqui. Mas observa, tinha um balão aqui. Olha, um pedaço de uma bexiga amarela aqui no chão. Cadê? Olha bem essa bexiga, que é da mesma cor da roupa dela. Quando eu ligo aqui o que a gente fez, né? Tá vendo que a bexiga ficou rosa também? Então tudo que é amarelo na imagem vai ficar rosa. Perfeito? Depois você pode estar aplicando uma máscara. Existem técnicas aqui de máscara. Eu posso estar desenhando uma máscara aqui. Olha só. Você usa o scroll do teclado para aumentar a máscara ou diminuir. E observa. Agora eu tenho as edições feitas somente aqui. Mas você percebe que todas as edições que eu fiz foram só para cá. Tudo que eu fiz aqui. Inclusive a luminosidade e saturação relacionada ao céu. Fica tudo aqui dentro. Dentro do círculo. Ok? Mas isso daqui é um tópico que vai ficar para uma outra aula. Criação de máscaras para as imagens é algo muito específico que vai ficar para uma próxima aula. Rende mais de 1 hora de assunto, com certeza. Ok? A gente aprendeu aqui muita coisa bacana. Agora presta muita atenção. O desafio número 3 é fotografar natureza morta. E o que é natureza morta? Eu não vou explicar aqui para vocês não. Eu quero que vocês entrem no Google e coloquem lá no Google natureza morta. Vocês vão ter várias inspirações do que vocês podem fazer baseado nesse tema. Ele foi um tema que foi amplamente utilizado em pinturas da Renascença até o dia de hoje. É muito utilizado e a gente pode explorar esses temas também para a fotografia. Eu não vou te dar mais detalhes não, porque eu quero que você pesquise. Entre lá no Google e pesquise natureza morta. Isso é muito importante também. Pesquisar faz parte de ser fotógrafo. Você precisa buscar inspirações, buscar referências de outras artes, de outros fotógrafos, de pintores, de escultores, tudo que é arte, teatro, cinema, tudo isso pode ser utilizado como inspiração para você construir as suas fotografias. Por isso, eu estou dando essa tarefa para vocês. Entrem lá e façam a primeira pesquisa de vocês. Natureza morta, inspirado nas coisas que vocês verem lá, vocês vão criar fotografias, composições, eu tenho certeza que vai ficar lindíssimo. E essas fotografias
você vai estar utilizando para editar no Darktable e aplicar as técnicas que eu ensinei aqui na aula de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse mini curso gratuito está sendo realizado com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a gente se vê na próxima aula. Até mais!